Se você mergulhar nas informações, poderá ver como a mente está constantemente explorando a célula. Se nos aprofundarmos na estrutura celular, lembrando nossa mente e mantendo a imagem da célula naquele nível, é um estado mental. Lembre-se do termo memória do estado mental. Tradução literal: assim é a memória do estado que se destina em seu espírito. Entra-se na estrutura da alma que compõe esta célula. A pessoa será capaz de ver como se compõe harmoniosamente com todo o mundo exterior de acordo com as tarefas do Criador. Parece um sistema de conhecimento. Então você tem uma fonte de conhecimento sistemático na base espiritual. Nas práticas antigas, esses sistemas eram frequentemente localizados até mesmo em órgãos de concreto. A tarefa desta parte da palestra é usar informações do passado para resolver tarefas atuais. Um exemplo disso: o corpo existe no aqui e agora. Depois de um segundo, ele existia no passado. O conhecimento do corpo e também da alma sobre a estrutura de si mesmo é então a informação do passado. Se houver estabilidade no desenvolvimento da informação do passado do ponto de vista do desenvolvimento eterno, então resolve-se a tarefa do desenvolvimento eterno, inclusive para si mesmo. Portanto, o desenvolvimento eterno deve ser atribuído a cada objeto do passado. Para você fazer isso, você precisa estruturar sua própria consciência de forma que, é claro, as tarefas do resgate também sejam resolvidas ao mesmo tempo. O desenvolvimento eterno pressupõe que não haja catástrofe ou quaisquer problemas, ou que a tarefa do desenvolvimento eterno seja prolongada. A palavra extensão não existe sob a condição de eternidade. É um processo que não pode ser prolongado. Quando falamos de evolução perpétua e a consideramos a norma, a meta, o termo extensão não existe. Por exemplo, o homem evolui milhões ou bilhões de anos. Como saber se está ou não atrasando a tarefa de evolução perpétua quando já está evoluindo? Não se trata do termo geração, mas do fato de que o homem atinge a meta do desenvolvimento eterno. Então, a questão de se o homem atrasa ou não essa tarefa, em princípio, não surge, pois ou o homem não cumpre a tarefa, então a questão se resolverá, ou ele vive alguns bilhões de anos. Surge então a questão de saber se a pessoa está estendendo a tarefa ou se já a resolveu. A resposta à pergunta não existe no nível do desenvolvimento. Há apenas a seguinte variante da resposta: a tarefa deve ser resolvida em uma base espiritual em qualquer caso, porque aqui o nível físico, por assim dizer, a identificação do evento é indefinido. Por exemplo, o homem pode evoluir por 100 bilhões de anos, mas um segundo se passa. Ele evoluirá no próximo momento? Isso só pode mostrar prática. A tarefa é que essa prática também possa ser controlada, ou seja, que o ser humano se desenvolva em qualquer caso. Assim, o conceito de desenvolvimento espiritual, autorrecuperação espiritual, inclui esta solução através do sistema da ausência de certos componentes projetivos lógicos. Ou seja, o termo estender, como mostrei, não é funcional. Nesse sentido, quando falamos de desenvolvimento eterno e dessas tarefas, vamos antes de tudo olhar para as posições destas características da construção da realidade, que no nível das conexões dos processos mentais e do pensamento, alguns conceitos não são tão funcionais como se apenas eles tivessem sido funcionais nos processos de pensamento. Quando falamos da infinidade da mente, não podemos falar da extensão da mente. Ao mesmo tempo, podemos perceber o estado de espírito como uma presença real, até mesmo visível na variante ótica. O estado mental é uma ótica, o pensamento outra, o brilho da alma é outra vez diferente. Isso significa que a intensidade é diferente.
É então que esses termos realmente existem em nossa percepção. E se nos lembrarmos que a percepção é, de qualquer forma, organizada pela alma e reproduzida pelo espírito, também está implícita a ação de outros elementos da consciência. Então já estamos olhando através de um elemento reproduzido. Então, dentro da realidade, há uma realidade que não é originalmente representada. Entrando com essas informações, pode-se encontrar o ponto de plena autoconstrução, levando em conta a função harmoniosa da realidade externa. Então, a autoconstrução afirma que toda a realidade é restaurada harmoniosamente. Um elemento importante é que quando você se olha mentalmente, você sabe como está se construindo junto com a realidade externa. Este processo realmente sempre ocorre. Houve perguntas sobre a ressurreição na palestra anterior relacionadas a como a autoidentificação ocorre no ressuscitado. Como o homem sabe que ressuscitou? De acordo com essa tecnologia, fica imediatamente claro que a questão é até que ponto a realidade ao redor do homem é percebida, ou já foi ressuscitado, caso em que os mesmos mecanismos se aplicam a ele, ou ainda há vários estados intermediários. Se o homem já ressuscitou, então a realidade muda de tal forma que algumas de suas projeções, inclusive as gerais ligadas à consciência coletiva, podem ser consideradas como elementos de auto-organização em curso. Ou seja, o organismo se auto-organiza, se reúne com a realidade externa por meio desse sistema de pensamento mental de que falei. Na alma é apenas um ponto. Então, quando encontramos esse ponto, sabemos que o homem não é destrutível. Então, é um elemento de salvação geral. Basta que apenas um não seja destrutível. Então, neste caso, temos uma construção muito concreta. Afirma que se olharmos para a questão do desenvolvimento como um processo constante de autoconstrução e autorreconstrução, então a questão da ressurreição é simplesmente uma questão de realizar essa construção no plano físico. O conceito de personalidade, a identificação de personalidade, pode, por sua vez, ser rastreado até o conceito de alma. A alma possui o conhecimento da auto-organização. O homem vive. A ressurreição é simplesmente restaurar esse conhecimento. Então, o conceito de identificação cai por si mesmo. Se o homem já ressuscitou, então ele é apenas ele, porque não pode haver outro processo aqui. O mesmo se aplica à individualidade de qualquer objeto de informação. A identificação é incondicional, absoluta. Quanto ao estado psicológico de uma pessoa em relação à pergunta de auto-identificação, sou eu ou não? Pessoas vivas geralmente não levantam essa questão. Posso dizer o mesmo sobre as pessoas ressuscitadas. Na minha prática, pelo menos, não houve uma única instância de uma pergunta de auto-identificação sendo feita. Quanto ao restante do material da palestra, o objetivo é esse controle que constrói a si mesmo e, ao mesmo tempo, todas as outras realidades com todos os elementos externos. Usei propositadamente a frase qualquer outra realidade para simplificar a posição do crescimento da informação. O volume de informação aumenta primeiro, a velocidade de desenvolvimento da informação aumenta verticalmente, para cima. O controle de um objeto externo é sua determinação em termos de sua autoconstrução, auto-organização. Não é um termo mecânico, isto é, entre outras coisas, a organização dos níveis ideológico, informacional e outros. Em princípio, se olharmos para a realidade informativa oticamente, ela é indistinguível em certos aspectos. Apresentei duas palavras, automontagem e auto-organização, para controle externo. Se eu adicionar a palavra autodesenvolvimento, todos os outros componentes estão incluídos nessa palavra, pois o autodesenvolvimento pressupõe a autoconstrução e a auto-organização e outros conceitos.
Para tornar um objeto de informação, um objeto externo, controlável, você deve configurar as conexões com esse objeto de tal forma que ele, por sua vez, projete certas conexões em você, que você libera incondicionalmente do ponto de vista da identificação do que acontecerá no futuro. Por exemplo, você tem um obstáculo no plano físico que sabe que pode demonstrar ou simplesmente contornar. Você deve eliminar o elemento de autopresença incondicional no caso de querer tornar controlável. Este evento também fornecerá informações sobre os processos em execução. Dessa forma, você pode ver o futuro. No nível óptico, é um prolongamento da mente. A mente se prolonga na estrutura do passado, enquanto no nível físico o passado está à sua frente. Você vê o passado como um sistema de reflexão do futuro e simplesmente pega o sistema projetivo do passado. Se estou agora, por exemplo, à mesa, o segundo seguinte faz desta mesa, entre outras coisas, o objeto do passado. Mas a mesa está lá, no passado, ainda ao meu lado. Eu posso estar fisicamente aqui, mas ainda posso controlar de lá. Essa mesa faz os controles? De acordo com o sistema de conexões gerais, funciona de forma inativa no nível da informação. Sua posição é passiva. Assim, podem-se eliminar imediatamente os objetos que não são funcionais, do ponto de vista do que precisa ser considerado no futuro. A essência no futuro é introduzir um vetor de controle com velocidade crescente máxima pela tarefa de controle do futuro. A velocidade de controle deve aumentar a cada segundo, a cada momento de controle. Com esse aumento, o evento se move em sua direção a uma velocidade de processamento tal que se torna controlável. O elemento do controle futuro é que você simplesmente coloca a coordenada do futuro no evento. O evento estará no futuro. O controle de eventos externos da consciência, através da autoconstrução, a auto-organização, parece simplesmente do ponto de vista das características óticas. Consiste em colocar o futuro necessário no espectro de evento presente. Como eu disse antes, o futuro é determinado pela projeção sobre as informações do passado. Você só tem que visualizar e olhar para o espaço à sua frente, para que você não precise olhar para nenhum lugar no futuro. O futuro está diante de você como uma característica ótica projetiva. A tarefa de controle é semelhante a um sistema de telas. Uma lâmpada, que é o alvo, está mais distante de você. A tela é o evento controlável. Esta lâmpada brilha através desse evento e o ilumina em sua direção. Você alcança a meta de controle com sua consciência. No caminho para a meta, imagens de eventos aparecem na sua frente que mostram o que você tem que mudar sobre os eventos para atingir a meta de controle, que é o ponto de auto-organização com consciência. A auto-organização, em conjunto com a organização externa do controle, representa um princípio que permite fazer o controle de forma incondicional. Então, você não precisa lidar ativamente com isso, por exemplo, enquanto você está dormindo, mas parece que não pode haver mais surpresas na forma de uma possível catástrofe global, por exemplo. Estou fazendo uma pausa na palestra. Tente pensar sobre as informações. Então, eu respondo as perguntas. Começamos com a segunda parte da palestra. Tem uma carta relacionada a um fato de implementação do controle. Uma mulher, Valentina Alexandrovna, relata que seu marido, um biólogo com doutorado, teve uma inflamação semelhante a uma verruga, um papiloma, nas costas. A inflamação tinha 3 centímetros de tamanho e tinha um pé sangrando. O homem teve a si mesmo, uma vez sintonizado com a sessão telepática a pedido de sua esposa. Também diz aqui que a inflamação desapareceu durante a noite, que um milagre aconteceu. Resposta: o que é característico aqui do ponto de vista do controlador é que o homem tem doutorado em biologia, então ele conhece muito bem o sistema celular.
Eu gostaria de olhar para o assunto em conexão com a palestra, na variante da construção através da célula. Não é incomum que a inflamação externa, tipo verruga, simplesmente desapareça. Ela não cai, mas desaparece sem deixar vestígios. As pessoas procuram e não encontram nada, como foi o caso nessa situação. Neste caso, precisamos olhar para o princípio da organização dos tecidos por meio da organização intracelular. Se a organização do homem for por meio da organização intracelular. Se olharmos tecnologicamente para o processo relacionado ao incidente, o que aconteceu? Foi uma palestra telepática, a primeira de 3. Geralmente, após a palestra, há 3 sessões telepáticas nos próximos 3 dias. O homem encontrou a conexão com o fluxo paralelo e sequencial e percebeu telepaticamente a tecnologia que eu, em parte, dei hoje. Às vezes, eu dou telepaticamente as mesmas coisas que explico verbalmente depois. Às vezes, a informação é diferente. Naquela época, eu transmiti a informação sobre a autorreconstrução através da estrutura celular. Ele percebeu essa informação em blocos como informação ótica, o conhecimento no campo da microbiologia e que o conhecimento no sistema de estrutura celular foi ativado. Nesse caso, o conhecimento funciona como um nível ativo de controle. Na verdade, em qualquer caso de controle, você deve ter em mente que o controle é baseado no que você sabe. Então, quanto mais você souber, melhor. Aqui funcionou no contexto da autorregeneração. Do ponto de vista da palestra de hoje, gostaria de salientar novamente que o sistema funcionou aqui, onde o sistema externo, a imagem do ser humano, a própria imagem que está dentro da célula, foi realizada pelo fato da própria imagem ter sido restaurada. A parte externa, essa inflamação, deixou de existir porque ocorreu a regeneração de todo o tecido e a autorreconstrução da imagem. Uma coisa comum, todo o status do organismo foi normalizado. Portanto, essa neoplasia, semelhante a uma verruga, não caiu, mas simplesmente não estava mais presente no próximo elemento do desenvolvimento da realidade. Neste contexto, a imagem externa é de fundamental importância na análise deste incidente. A imagem externa é a normalização pela tecnologia do próximo controlador. Por exemplo, ao usar a clarividência controlável, faça o controle com base no que se vê com os olhos e não com a ajuda da clarividência. No que diz respeito ao conhecimento existente, do ponto de vista da clarividência, pode-se simplesmente retirar o conhecimento necessário do volume de conhecimento. É então que não é absolutamente necessário ter esse conhecimento guardado em sua cabeça. O nível mais eficaz de usar a noção quanto mais conhecimento melhor é transformar o conhecimento existente em clarividência controlável. Pergunta. A próxima pergunta diz respeito à clarividência controlável. Resposta. Neste ponto, posso dizer que o termo clarividência é um termo tecnológico. Ver brilhantemente significa ver um alvo ali, seguir o alvo. O que é clareza de visão no contexto da lógica e da salvação? Ou é a lógica que permite a salvação, ou a clarividência no sentido direto de ver micro e macro processos? É isso que estou ensinando no meu curso, ou seja, o que você precisa ser capaz de ver. Essa é a tecnologia da clarividência. Uma coisa é quando você percebe algo intuitivamente ou desenvolve após as tarefas. Outra coisa é você ouvir a palestra sobre estruturação da consciência, onde há necessidade de acesso a algum sistema. Aqui as tecnologias de clarividência já estão disponíveis como instrumentos. Quando explico um controle, coloco nele uma tecnologia para desenvolver sua percepção no próximo ponto, para que você realmente perceba a informação com a ajuda da clarividência. É um tipo diferente de clarividência. Não visa olhar para imagens distantes que não sejam funcionais, embora você também possa fazê-lo. Mas então não seria tecnologia de resgate, mas tecnologia de contemplação.
Se, por amor à salvação, você pode querer ver também a realidade física, por exemplo, assistir a um filme à distância no cinema, você deve estabelecê-lo para si mesmo como uma prática para desenvolvimento posterior. Encontre uma razão para o qual deve ser bom. Ou apenas dizer que assistindo ao filme estou economizando de alguma forma. Então encontre algo que o coloque no papel do Salvador. Pelo menos um componente lógico é necessário aqui. Um mental seria melhor. Na verdade, a técnica de resgate é muitas vezes uma técnica estritamente especializada. Estou apenas alcançando a meta da salvação, então ver as imagens é uma técnica diferente. Ainda assim, do ponto de vista da clarividência, ver algo que se deseja obter é muitas vezes uma ferramenta necessária. Como eu disse antes, isso significa clarividência controlável. Se olharmos como a informação evoluiu do ponto de vista da percepção, ela foi transmitida por mim. Eu transmito as informações e tenho certa imagem óptica. O corpo físico transmite certas informações. A percepção procedeu da imagem do homem para a imagem do homem. Portanto, se você desejar intensificar a clarividência, a transmissão telepática de informações, concentre-se nas imagens físicas, na sua própria imagem e na imagem da pessoa a quem deseja dar a informação. Então a conexão será mais rápida. Neste caso, a análise mostrou que o sistema microbiológico de conhecimento funcionava segundo o princípio da reflexão por meio de sua própria macroimagem.